declaro e declaro. Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Que nós possamos adorar aquele que vive aqui neste lugar, amém? Porque o amor dele por nós não falha. E que nós possamos cantar isso nessa noite a ele. Glória a Deus.
eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um vestido, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se não tem, só tem. Nós só temos você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Só temos você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
você. Só temos você. Pelo amor do Senhor, aplauda o nome dele, pois ele é adorado neste lugar. Tu és adorado, Jesus. Parece que está tudo bem. Escute só. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço seu coração. Conheço você por dentro. Ele conhece o seu coração, meu irmão. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço seu coração. Conheço você por dentro. Talvez essa é a sua história, hein? Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, eu não perdi o controle. A sua história eu já tinha escrito e eu não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle. A minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Escute, e só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não. Ele está te dizendo nessa noite. Mas eu não perdi, não.
nascer de um filho, escute só. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido, e no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer, a morte venceste. Pega suas mãos e declare nessa noite. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é. Para terminar, vamos declarar: a morte venceste. Diga: a morte venceste. Ele está vivo. Diga bem forte, vai. És invencível. O teu é o reino, tu é a glória, erga suas mãos e adore a Ele, aquele que está vivo, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Ele é invencível, o controle está em suas mãos, o controle está em suas mãos. O controle está em suas mãos. O homem pode ter falado para você que acabou, meu irmão, mas o controle está na mão de Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas o conselho que eu te dou: somente adore a Ele, somente adore a Ele, somente adore a Ele. O
controle está na mão dele, é ele quem faz. É ele quem abre a porta, é ele quem fecha a porta. É ele quem faz, é ele quem faz. Aleluia. Se você crê, levanta suas mãos e dê o melhor aplauso a ele. Glória a Deus e o aleluia nesse lugar. Te exaltamos, Jesus. Ofertar, você que vai dizimar, pegue em suas mãos aí nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor não falha, ó Pai. O Senhor é invencível. O homem pode falhar, a circunstância pode falhar, mas o Senhor jamais falha. Saia do seu lugar, venha adorando, venha celebrando, traga a sua oferta. Atrás da cadeira tem um QR Code também, se você quiser ofertar. Glória a Deus aí nessa noite. Aplauda ele bem forte mais uma vez, porque ele merece toda a honra. Sujeição é prestar obediência inteligente a uma autoridade instituída. Sujeição é renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Sem sujeição, jamais chegaremos ao alvo e nem estaremos sendo cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois sendo membro será sempre dependente e submisso. Como pode um membro subsistir no corpo se não se sujeita às ordens da cabeça? Assim também, nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades instituídas. Quando uma mulher não se sujeita ao seu marido, ou quando um filho não se sujeita ao seu pai, ou quando o empregado não se sujeita às ordens do seu chefe, ou quando o discípulo não se sujeita aos discipuladores, é porque estão cheios de si mesmo. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. O evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como a rebeldia. Se sujeitar não aniquila, nem castra a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um.
Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Hoje, entramos na 9ª mensagem da nossa maratona Metanoia e eu te convido a participar do tema sujeição. Amém. A graça e a paz a todos. Bem-vindos à nossa 9ª mensagem da nossa maratona Metanoia. Tema de hoje, sujeição. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Romanos 13, versos de 1 a 7. Amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem, e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, diante da Tua palavra, que a Tua verdade nos conduza segundo a Tua vontade, Pai. Nós nos submetemos a Ti em sujeição e nós fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Sujeição, conceito geral. Estado do que está sujeito, dependência, submissão, vassalagem. Característica do que não se rebela, do que aceita humildemente em obediência, submissão e resignação. Agora, o conceito bíblico da sujeição é colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo da sua autoridade. Primeiro, a Bíblia ordena sujeição a Deus, pois para expressar autoridade contra Satanás é preciso estar debaixo da autoridade de Deus. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, nós nos sujeitamos a Deus para termos autoridade para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Então, a primeira ordenação é a sujeição a Deus. Depois a Bíblia ordena a sujeição às autoridades, que são os governantes, os líderes, espirituais, pais, etc. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Diz assim: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca. Então nós vemos que as autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. Amém? Vamos abrir aqui um parêntese, quando as ordens são erradas, a submissão entra em xeque.
Quando as ordens são erradas, a submissão entra em xeque, dando direito à recusa. Essa é uma pergunta que todos fazem, né? A gente tem que se recusar respeitosamente quando as ordens são erradas. E quando é que as ordens são erradas? O crente deve procurar paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro a Deus. Amém? Primeiro, a gente se submete às ordens de Deus, recusando participar do pecado. Então, nós temos que obedecer a Deus, honrar as autoridades, obedecer às autoridades. Mas quando as autoridades estão violando os princípios de Deus, é aí que encerra o princípio. Amém? Nós lemos aqui nos textos iniciais, nós lemos algumas coisas referentes à autoridade, né? É um dos textos principais, né, da Bíblia, Romanos 13, versículo de 1 a 7, falando sobre as autoridades instituídas. E dentro desses textos, nós podemos ver 5 divisões aqui. Nós temos uma ordem generalizada, presta atenção nessa palavra, nós temos uma ordem generalizada porque Paulo diz que todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Então é generalizada para todo mundo. Segundo, nós temos a fonte de toda autoridade, porque o texto diz, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Essa é a fonte da autoridade. Terceiro, as consequências da violação dessa ordem. O texto diz, portanto, quem se recusa a se submeter à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Em quarto lugar, nós temos a indicação da conduta para com as autoridades. O texto diz, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem. E a quinta parte é a prática de cooperação social. O texto diz, por essa razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essas são as divisões dos textos que eu li. Agora vamos entender a quem nós devemos nos sujeitar. Nós estamos fazendo a introdução. A quem nós devemos nos sujeitar? Número 1, aos pais. Lembrando que quando você está solteiro, dentro de casa, você deve obediência aos seus pais. Tá? Isso tem que ser lembrado. Quando você está solteiro, vivendo com seus pais, você deve obediência aos seus pais. Depois que você casa, você não deve mais obediência, você deve somente honra. Então, primeiro, nós devemos nos sujeitar aos pais, depois nós temos que nos sujeitar aos líderes espirituais, aos patrões e supervisores, às autoridades da lei e aos governantes. Eu dei para vocês aqui pelo menos 5 áreas, né? Que a gente tem que se submeter, se sujeitar, repito, aos pais, aos líderes espirituais, aos patrões e supervisores, às autoridades da lei e aos governantes. Amém? Eu quero dar para você aqui 6 elementos que formam o relacionamento do cristão com as autoridades instituídas. Isso é muito importante para nós que somos cristãos, se queremos realmente crescer e prosperar. À luz da Bíblia, eu quero te dar esses 6 elementos que formam o relacionamento do cristão, ou dos cristãos, com as autoridades instituídas. Eu vou citar cada um, depois vou explicar. Número 1, obediência. Número 2, reconhecimento. Número 3, certeza. Número 4, disposição. Número 5, consciência. Número 6, cooperação. São esses elementos que formam o relacionamento do crente com as autoridades instituídas. É isso que Deus exige segundo Romanos 13. Vamos começar pela obediência a quê? A palavra de Deus. Antes de você pensar em obedecer uma autoridade, você tem que obedecer a palavra de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, se ela diz que você deve obedecer às autoridades, aí você vai obedecer às autoridades.
Então, a primeira coisa a se fazer no nosso relacionamento é estar disposto a obedecer, número 1, a palavra de Deus. Por isso que Romanos 13, versículo 1, parte A, o texto da Bíblia diz: todos devem dever. O verbo é dever. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. É isso que a Bíblia está dizendo? Se você obedece à palavra de Deus, não vai ser difícil obedecer às autoridades instituídas. Número 1, obediência à palavra de Deus. Aqui a Bíblia não abre concessões para ninguém. Todos devem obedecer. Inclusive os que estão em posição de autoridade. Ok? Porque a autoridade se faz debaixo de autoridade. Você obedece à autoridade, eu obedeço à autoridade, nós obedecemos à autoridade. Todas as pessoas precisam estar sujeitas, porque a Bíblia diz que todos devem se sujeitar às autoridades superiores. Né? Pastor, mas tem alguém que fica lá na ponta, né, da pirâmide? Tem, mas tem que se sujeitar. Todo mundo tem que se sujeitar. Todos têm que se sujeitar. Se você não se sujeitar, você não tem autoridade. Gente solta não tem autoridade para nada. Então é bom perguntar para as pessoas assim: a quem você obedece? A quem você se sujeita para que você acredite que você tem essa autoridade que você tem aí? Então você tem que estar sujeito a alguém. E a primeira coisa é a obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo dita aqui através do apóstolo Paulo, que todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Só de ler isso aqui, você tem que já entender. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O que diz? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Já dá para entender, né? Qual é a posição de ser um cabeça e qual a posição de ser uma cauda. Um está embaixo, outro está em cima. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, vírgula, se, grava esse se aí, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, está no imperativo, para os guardar e cumprir. Nós vemos aqui outro texto que fala sobre obedecer a palavra de Deus. A sua obediência à palavra de Deus vai definir em que posição você estará na vida. Sabia? Por isso que está dizendo aqui, ó. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Só estarás em cima, e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Deu para entender? É a nossa obediência à palavra de Deus que define em que posição nós estaremos na vida. Então nós temos que nos fixar em Romanos 13, versículo 1, parte A. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Todos. Amém? Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17 e 18. 2 Crônicas. Quanto a ti, vírgula, olha o que Deus vai dizer para Salomão. Quanto a ti, vírgula, se, outra condicional, caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Então nós observamos, tanto em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, aparece o se, que é condicional. Agora em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17 e 18, também aparece o se. Nos dois textos lidos, esse se é uma condição. O que é claro entender é que as promessas de Deus são condicionais. Está claro isso? O amor de Deus não. Deus ama a gente independente de qualquer coisa. O amor dele é incondicional.
Agora, as promessas, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida são condicionais. Se você guardar os mandamentos, se obedecer aos mandamentos, se caminhares diante de mim, se agires conforme tudo quanto te ordeno. Sim. Por isso que a nossa obediência à palavra de Deus vai definir em que posição nós estaremos na vida. Está claro isso? Então a primeira coisa, ou o primeiro elemento que forma o nosso relacionamento com as autoridades instituídas é a obediência à palavra de Deus. Se queremos obedecer à palavra de Deus, nós vamos nos sujeitar às autoridades superiores. Número 2, segundo elemento, o reconhecimento da soberania de Deus na organização da humanidade. Gente, imagine como estaria o mundo, imagine, se não houvesse princípio de autoridade instituída. Consegue imaginar? Para imaginar como seriam as empresas, o governo, as leis, a família, se não tivesse um princípio de autoridade instituído por Deus. É uma questão de organização lógica. Alguém tem que estar sobre nós. Eu não quero estar num lugar onde todo mundo manda. Você quer? Eu não quero estar não. Eu quero estar num lugar onde tem autoridade. Mas quem é a autoridade desse negócio? É todo mundo que manda nesse negócio aí? Então alguém, numa casa, quem é a autoridade máxima de um lar? O homem. É lógico. Tem que ter autoridade. Dentro da empresa existe um líder. Existe um dono, um patrão. Dentro da igreja tem que ter um líder também. É necessário. Então, o segundo elemento é o reconhecimento da soberania de Deus na organização da humanidade. Romanos 13, versículo 1, parte B. Olha o que diz: porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Isso é forte, né? Ordenado por Ele. Interessante, né? As autoridades se viabilizam pela autorização de Deus. As autoridades se viabilizam pela permissão e autorização de Deus, mas não pela vontade de Deus. É aí que vocês fizeram a pergunta na cabeça aí, pastor, mas como é que tem tanta gente ruim que está numa posição de autoridade aí? Está por permissão. Está por consentimento de Deus. Pastor, mas tem autoridade que é corrupta. Está por permissão, mas não pela vontade de Deus. Dá para separar isso? Ninguém sobe numa posição de autoridade sem que seja autorizado por Deus. Deus dá permissão, mas não é a vontade de Deus. Algumas autoridades não é da vontade de Deus. Como estão entendendo? Mas qual é essa permissão, pastor? É baseada em quê? A partir da leitura da índole moral e espiritual do povo. A permissão de Deus é dada a partir dessa leitura, da índole moral e espiritual do povo. Vocês cansaram de ouvir isso aqui na igreja. O povo vai ter sobre ele o governo que merece. O povo terá sobre eles a liderança que merece. Então, todas as pessoas que estão sujeitas a alguém, se você acha que quem está sobre você, que seja o seu patrão, né, que seja o seu prefeito, que seja lá, sei lá, qualquer coisa, o pastor, se há uma incoerência dessa liderança, é por culpa minha e sua. Entende o que eu estou falando? Porque as autoridades são instituídas por Deus, por permissão, a partir da leitura de Deus na índole moral e espiritual do povo. Então essa palavra, cada um tem o governo que merece, cada povo, é a mais certa que existe. Nós temos um país que merece a governança que tem. Vocês têm uma igreja que merece a governança que vocês têm. Cada igreja dessa merece a governança que tem.
Pastor, é exatamente isso. Coloca a sua cabeça para funcionar. O princípio de autoridade se legitima a partir da leitura de Deus, da índole moral e espiritual de um povo. Aí você fala assim, fulano está sobre mim, mas não vale nada. Então, por que você está lá? Né? Você não é obrigado a estar lá. Então, essas coisas, né? Mas o meu patrão é corrupto. Então, está fazendo o que lá? São essas perguntas que a gente faz, né? Porque tem gente que gosta de gente que conta história, tem gente que gosta de autoridade mentirosa, leviana. Vocês acham que todo mundo gosta de gente séria? Fala sério. Vocês têm certeza? Tem gente que gosta de contador de história, gente enrolada, conta mentira, fala que viu coisas que não viu. Tem gente que adora isso. Quando você tem alguém sério propondo alguma coisa séria, a maioria das pessoas resistem. Nós vivemos isso no nosso país, gente. Onde a justiça é jogada de lado, onde a verdade é jogada de lado, onde a honestidade é jogada de lado. Nós vivemos num país assim. Todos os contextos, igreja, contexto social lá fora, empresas. Você vai na empresa, você vai ver o que acontece. Geralmente os caras que mais aprontam são os que têm mais valor. Vocês nunca viram isso, não? As pessoas que mais fazem coisas erradas, que ficam dedurando os outros, ficam lá, né, fazendo média com o patrão, são os mais adorados. Então, você quer ser justo, você quer ser correto, você é discriminado. Você é jogado de lado, você não está no sistema. Por isso que nós precisamos entender o reconhecimento da soberania de Deus na organização da humanidade. É Deus que tenta organizar a humanidade através das lideranças. Nós precisamos de autoridade sobre nós. As autoridades são viabilizadas a partir de uma permissão de Deus, não da vontade de Deus, com base na leitura da índole moral e espiritual do povo. Se você acha que a sua liderança é ruim, ore a Deus, para que Deus traga a sua liderança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Não é assim que a Bíblia diz? Se arrepender dos seus maus caminhos, né? Deus faz mudanças na terra. E as mudanças na terra podem acontecer a partir da mudança de uma liderança. Juízes capítulo 6, versículo 1, só para a gente fortalecer o que eu disse. O texto diz, novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo, está escrito ali, por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas, por esse motivo. Vamos para Juízes capítulo 2, versículo de 11 a 14, diz, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, prestaram culto e serviço aos Baalins, abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé, prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os expoliaram. Os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Viu por que Deus entrega? Por causa do pecado do povo. Nós sabemos que o desejo original de Deus é que o homem andasse debaixo da liderança de Deus somente. O desejo original de Deus é que o homem andasse somente debaixo da autoridade dele, numa teocracia. Teocracia. Deus está sobre o homem se submete a Deus. É assim que tinha que ser, desde o início. Mas o que acontece? O que aparece na história bíblica? O homem queria ser governado com as outras nações, né? O povo de Deus quis, como as outras nações, ser governado por homem também. Nós temos isso na Bíblia. Vamos para 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 3 a 7. Vamos ver quando isso aconteceu. Vamos ver qual é o desejo original de Deus. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno, perverteram a lei e o direito.
Por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, teus filhos insistem em andar nos teus caminhos, e não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor, Deus, então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que este povo te pede. Consentimento, não vontade, permissão. Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Entenderam isso? Aonde começa esse desejo de não ter mais Deus como autoridade absoluta sobre a vida? E nós vimos que o desejo de Deus é que o homem fosse guiado integralmente por ele. Mas, infelizmente, o homem rejeitou a autoridade de Deus sobre ele. O que acontece hoje são permissões de Deus, consentimentos, mas não vontade. Nós temos governos, autoridades injustas, sim. Nós temos pastores, líderes de empresas, governos, todos. Boa parte de gente ruim e corrupta. Mas por permissão de Deus, mas não por vontade de Deus. Vocês conseguem separar isso? Amém? É preciso entender. Então, o terceiro elemento que nos coloca numa relação com nossas autoridades é a certeza das consequências. Certeza das consequências. Ainda no versículo 2 de Romanos 13. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Olha só, gente. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A Bíblia está dizendo que existem consequências para aqueles que se recusam a se submeter à autoridade que está colocando. A autoridade colocada sobre nós foi instituída por Deus. E nós precisamos obedecer. E aqueles que não obedecem trazem condenação sobre si mesmos. É difícil, às vezes, você estar diante de uma liderança que é injusta, corrupta, né? Ou de alguém que está assumindo algum governo. Mas isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa. Por isso que Deus diz que nós devemos obedecer, gente. Porque só está lá porque nós colocamos lá, certo? Só está na posição porque nós viabilizamos estar nessa posição. Por isso que Deus não aceita que nós nos levantemos contra a autoridade que nós viabilizamos. Se fosse Deus, era fácil, né? Ele falou, eu coloquei, eu tiro, mas foram vocês que colocaram, vocês que escolheram. É a natureza de vocês que escolhe as lideranças de vocês. Ah, mas eu sou bonzinho, mas quem está sobre mim é ruim. Isso é conversa. Isso é tudo mentira. Nenhum bonzinho espiritual fica debaixo de uma cobertura corrupta. Ele, some. Vai ter certeza. Se alguém está sobre mim, eu sei que é corrupto, eu vou ficar debaixo da autoridade? Eu vou sair com honra, vou falar tranquilo, sem briga, mas eu não vou ficar debaixo de uma autoridade corrupta. Eu não sou obrigado a ficar. Eu não preciso brigar com a pessoa, não. Eu não preciso desonrar a pessoa, mas você me desculpe, vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Agora, eu não posso ser coberto por você, né? Não dá. Ser minha regência. Por isso que, enquanto estivermos debaixo de uma autoridade instituída, nós devemos honra a essa autoridade. Amém? E temos que ter a certeza das consequências. Esse é um ponto de relação. Número 1, obediência à palavra de Deus. Número 2, reconhecer que Deus organiza a humanidade através de autoridade. Número 3, a certeza das consequências. Quando você viola esse princípio de não se submeter a uma autoridade, você se coloca contra
o que Deus instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmos. Nós estamos dentro de um sistema extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Tanto para vocês como para mim também. Quarto ponto de relação com as autoridades, a disposição em se manter íntegro. Versículo 3 e 4. Escuta. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem. Você não precisa ter medo. Você está fazendo as coisas certas, está sendo honesto, você está com medo de quê? Não precisa ficar com medo, não, é? Medo de ninguém. Você não tem que ter medo de governador, você não tem que ter medo de prefeito, você não tem que ter medo de polícia, você não tem que ter medo de nada, é só você ficar certo. É só você viver de forma certa. Ah, mas o meu pastor... Deus vai cuidar disso aí, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, que Deus vai dar um jeito, de uma forma ou de outra. Ou Deus vai mudar a cabeça dessa pessoa, ou vai tirar dessa cena. Mas o nosso papel é obedecer às autoridades. Nós vimos a certeza das consequências. Se nós queremos nos manter íntegros, nós temos que obedecer às autoridades, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem, e ela o honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Olha só, gente, as autoridades servem a Deus, são instrumentos de Deus. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada aqui é morte, está falando do Império Romano. É serva de Deus, gente, as autoridades são servas de Deus, são ministros de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Foi para isso que as autoridades foram instituídas. Então é uma coisa assim, não precisa ter medo de nada e de ninguém se você vive de maneira certa. Agora, se você é corrupto, você é enrolado, você é nó cego, se você está dentro da igreja e você é uma pessoa correta, você pode ter certeza que a justiça de Deus vai cuidar de você. Agora, os medrosos são os que estão aí, né, com problema, né, igual bandido, né? Não deve nada, fica calmo, irmão. Está com medo de quê? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você tem disposição de se manter íntegro, as autoridades não são ameaça nenhuma para você, pode ficar tranquilo. Se você fizer as coisas dentro do princípio certo, sem quebrar o princípio, o problema que acontece muitas vezes dentro de igreja, é que as pessoas começam a violar princípios. Esse é o problema. Você tem que saber qual é o seu lugar. Se você não está bem com a sua autoridade, trabalhe as coisas dentro de princípio. Você conversa, dialoga, ora, não deu, você mete o pé, é assim que a gente faz. Agora, nada de querer quebrar princípio, que Deus vai ficar contra você. Esse é o grande problema de igreja. As pessoas querem ganhar no braço. E no meio da guerra, Deus fica do lado da autoridade. Você pode ter certeza. Na hora da guerra, você vai perceber quem é que vai perder a batalha. Sempre a autoridade fica e você padece. Reparou isso? Porque está na Bíblia, gente. Quem trata de autoridade é Deus. Não somos nós. É Deus que trata. Não é o nosso papel. Como estão entendendo? Quinto elemento de relação com as autoridades instituídas, do cristão, né? Com as autoridades instituídas. A consciência da própria identidade. Nós temos que saber quem nós somos. Se eu sei quem eu sou, eu não vou ter dificuldade em me submeter. Versículo 5. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades. Olha a ênfase de Paulo, gente. Não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Gente, nós somos cristãos. Essa é a nossa identidade, nós somos cristãos. Nós temos consciência disso. Nós conhecemos as Escrituras. A gente não faz do jeito que a gente quer. Esse reino tem uma organização, por mais que a gente tenha alguns pensamentos. Não tem jeito. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis
e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Não entre nesse tipo de guerra. Aqui em Colatina, uma vez me chamaram para poder participar de reunião, para enfrentar gente de autoridade, promotor, né? Eu falei, estou fora, eu vou me meter nisso? Até parece, não quero nem saber quem é, eu vou entrar numa guerra dessa para me levantar. Você não vai me ver em rede social falando o nome de ninguém, por mais que eu não concorde. Por mais que eu não concorde. Você não viu eu usando a live que nós fizemos de política para falar mal de política. Você não vai ver isso. Eu posso ter as minhas opiniões. Agora, eu não posso ir para a rede social e ficar, que fulano... Não... Aí eu vou ter problema com aquele que está lá em cima, né? Essas guerras abertas aí, que as pessoas fazem. Então é complicado. Se meter com gente, o cara é juiz, eu vou lá. Vai lá o quê? Vai lá. Você vai ver o que acontece. Daqui a pouco tem juiz perseguindo as igrejas aí. Autoridade instituída, irmão. Policial, autoridade instituída. Povo da lei, autoridade instituída sobre... Não adianta você falar. Que eu não concordo. É a Bíblia que diz, Deus está dizendo isso aqui. Por mais que você não concorde. Meu patrão é um endemoniado. Então sai da empresa. Quando você estiver lá, você tem que respeitá-lo. Tem que ficar falando do patrão. Reclamando do patrão. Né? Sai de lá. É isso que vocês devem falar para as pessoas. Ou você fica e obedece, ou você vai embora. Nas empresas, em qualquer setor da vida, nas igrejas, ou você obedece, você vai embora. É melhor para a sua vida. Porque no final quem sofre é quem está na posição embaixo. Essa que é a verdade. Por isso que a carta de Paulo a Timóteo, a primeira, está dizendo que nós devemos fazer orações, súplicas em favor das pessoas de autoridade, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Interessante que teve um suposto cristão, aí fala sobre o caráter do cristão, um suposto cristão, que ele foi fazer uma pergunta assim, provocativa com Mahatma Gandhi. Imagina, o cara indiano, aí foi fazer uma pergunta para ele, falou assim, o que o cristianismo tem que fazer para dominar a Índia? Poxa, o cara é hindu, né? Aí ele falou assim, não, aí o Gandhi falou assim, não é fácil de dominar a Índia, é só vocês viverem o que vocês pregam e vocês fazerem tudo que Jesus fez. Aí vocês dominam a Índia. Já pensou ter que ouvir isso de um cara hindu? Que vergonha, né? Ele falou, vivam o que vocês pregam e façam tudo que Jesus fez. Aí vai dar tudo certo, vocês vão conquistar a Índia inteira. Porque falta coerência na nossa vida. Se tem um povo que é bastante incoerente, é o povo evangélico. Né? Eu gosto de falar a verdade para os nossos próprios irmãos. A incoerência. Quer mudar os outros, mas não muda a própria vida. Não é verdade? A gente tem que achar o nosso lugar, para a gente ter autoridade. Não é ficar só conversando, fazendo papel de besta e levando pedrada dos outros aí fora sem autoridade. A igreja perde a moral por causa disso. O povo não se respeita. A igreja evangélica tem que se respeitar. Tem que aprender a ter dignidade, fazer as coisas certas. Não é só falar, não. Tem que viver de forma certa, respeitar as pessoas. Uma confusão danada, uma brigaiada, enrolação. Ninguém paga ninguém. Não estou generalizando. Mas é um problema sério hoje isso. Que tem que ser arrumado. Pelo menos aqui a gente vai tentar arrumar isso aqui. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente arrumando aqui a nossa casa, já fica bom. Ou os ouvidos de vocês vão explodir de tanto ouvir isso. Para que pelo menos os filhos no futuro, né, tenham esperança. Então nós temos que ter a consciência da nossa identidade. Por causa da consciência de quem nós somos. Nós temos que nos sujeitarmos às autoridades instituídas. E sexto, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que é a cooperação social. Versículos 6 e 7. É a parte que mais pega. O texto diz, por esta razão, igualmente, pagais impostos. A galera já ficou assim, né?
Pagais impostos porque as autoridades estão a serviço de Deus e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Esse é o dever dos governantes, esse é o dever de quem está na posição de autoridade. Zelar continuamente pela sociedade. Isso que é a determinação legal. Mas eles não fazem. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos que fazer o nosso papel. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Dê para as autoridades o que é digno de dar. Jesus não veio fazer revolução social e nem econômica, gente. A revolução de Jesus é espiritual. Não adianta a gente pensar que, vai fazer revolução social. Não. Jesus respeitava a sociedade, as culturas deles. Tanto é que ele chegava num lugar e respeitava a cultura do povo. E ele não quis fazer nenhuma revolução econômica. Não, que agora nós vamos tirar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Isso aí não. A revolução dele é espiritual. Se a partir da revolução espiritual acontecesse uma revolução social e econômica, tudo bem, mas o propósito dele era a revolução espiritual. Por isso que vem a pergunta, né? Pergunta que todos querem fazer, né? Onde é que nós podemos desobedecer às autoridades? Nós vamos responder. Até que ponto, né? Mas olhando aqui para a cooperação social, gente, é importante a gente entender o seguinte: pagar imposto, pastor. Se a gente tem que pagar, a gente tem que pagar imposto. A Bíblia está dizendo, chega, me dói falar isso. Me dói também, porque é ruim demais. Você vai fazer a declaração de imposto de renda, você saber que você tem que dar dinheiro para o governo, aí dá aquele nó na garganta. Mas a Bíblia diz que nós devemos pagar impostos. Jesus disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Talvez seja um dos problemas que o povo de Deus não prospera tanto pela sonegação que a gente faz nas nossas empresas, né? A gente entende que está difícil de viver num país que tem uma carga tributária tão alta. Talvez seja a maior do mundo, né? Não é fácil. Mas o que nós vamos fazer com a Bíblia? Nós vamos rasgar? Eu quero saber de vocês. O que nós vamos fazer com a Bíblia agora? Vocês que têm empresas, vocês que ganham salário, que tem que declarar imposto de renda, você que tem uma loja lá que você não quer emitir nota, eu quero saber o que nós vamos fazer com a Bíblia agora. Vocês me ajudam. Eu queria a ajuda de vocês. Eu quero algum argumento aqui. Porque o texto está dizendo, por esta razão, igualmente, pagais impostos. Porque as autoridades estão a serviço de Deus. De certa forma, é uma cooperação social. Esses impostos deveriam ser usados para o benefício da sociedade. Mas se não estão sendo usados, a culpa é de quem? É deles, não é nossa. É igual dízimo de igreja. Eu vou dar dízimo para igreja. Cara, eu não quero nem saber o que vai ser feito com dízimo. Eu já fui ovelha também, eu entregava dízimo na igreja, entregava dízimo de férias, de 13º, de tudo que eu ganhava de comissão. Não quero nem saber, nunca quis saber. Problema de quem está administrando. Porque Deus honra a semeadura da gente. Isso não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é entregar minha semente, que é o meu benefício espiritual. Agora, como você vai administrar, você se vira. Você vai pagar com Deus depois, trata com Ele. É assim que a gente tem que pensar. Tem gente que é corrupto, né? Pega o dinheiro e fica. Você está incomodado com isso? Pastor, acho que o dinheiro que dá lá na igreja não vai para o lugar certo. Então você some de lá, vai para outra igreja. Vai para outra igreja. Aí acaba essa crise na sua cabeça. É bem melhor. Né? Vai para outra igreja, vê lá se as coisas são mais coerentes, você fica lá. Estou ajudando. Mas eu quero saber ainda o que nós vamos fazer com os impostos. O que nós vamos fazer com a declaração de imposto de renda nossa. E o que nós vamos fazer com as nossas lojas, com as nossas empresas, que tem uma carga tributária tão alta, tão difícil. Onde é que eu vou colocar os versículos 6 e 7? É isso que eu quero saber. Não está só aqui não, tem várias partes da Bíblia que diz isso. Não importa o que vai ser feito com o dinheiro. Se vai ser de uso sério ou não, ou se vai para a corrupção, mas a Bíblia diz que nós devemos pagar impostos. Talvez seja uma das chaves aqui que pode liberar muita coisa na nossa vida. Eu boto todo mundo para pensar.
Mas está difícil, né, pastor? Está difícil, eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Você vai, imposto de renda esse ano, você vai ter que pagar 3 mil. Não tem como não, né? Arranjar aí uns atestados, ou sei lá, umas notas de dentista, aí vai juntando tudo. Falsa, né? Como é que faz? Aí o pessoal que está dono de empresa aí está com o coração a 1.000 por hora, hora dessa. Mas quando vocês descobrirem onde é que nós vamos colocar esse versículo 6 e 7 aqui de Romanos 13, vocês me avisam também. Porque a Bíblia nos manda pagar impostos devidamente. Eu conheci um cara, uma empresa muito grande, em Uberlândia, que ele disse que conseguiu organizar a empresa dele totalmente para pagar todos os impostos. Diz que ele não faz nada fora, tudo dentro. Ele falou, eu lutei até conseguir. O cara é cristão, ele é pastor, tem uma empresa grande da família dele, ele falou assim, hoje, tudo aqui é assim, a gente paga imposto de tudo. Ele é bem rico, né? Agora, eu volto à pergunta que vocês gostam de fazer. Existe algum momento para desobediência às autoridades? Eu disse no início, quando essas autoridades se opõem às leis de Deus. Quando você tem alguém que está sobre você, que está se opondo às leis de Deus, o limite é esse. O limite é quando obedecer uma autoridade significa desobedecer a Deus. Não, mata o cara, peraí não, né? Aí não, né? Pode desobedecer sua mãe. Não, aí não. Certo? Então, por isso que o limite é esse. A gente tem exemplos na Bíblia também de desobediência. Nós temos. Faraó era uma autoridade, ordenou às parteiras que matassem todos os bebês hebreus recém-nascidos. Elas não mataram. Desobedeceram. Por isso que Moisés, nasceu. Nabucodonosor ordenou aos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se prostrassem diante da sua estátua. Eles não se prostraram. Nós temos também Paulo proibido pelo governo romano de pregar o evangelho. Ele não parou de pregar. Desobedeceu. Daniel foi proibido de fazer petições a Deus. As petições só poderiam ser feitas ao rei Dario. E ele continuou fazendo petições e orações a Deus. Foi parar na cova dos leões, mas ele não obedeceu. Então nós temos casos na Bíblia de desobediência, porque a obediência iria quebrar um princípio de Deus. Então esse é o limite. Obedecer uma autoridade, quando ela viola os princípios de Deus, basta. Aí para. Certo? Aí você tem o seu pai que fala, você vai fazer isso. Errado. Aí você fala, pai, não dá, né? Não dá. Isso vai contra as escrituras. Entende? Quando se trata de uma empresa, cara, sai dela. Tenta sair dela. E, em suma, o limite da nossa sujeição, submissão e obediência é a lei de Deus. Pois quando a ordem que recebemos vai contra as leis de Deus, ali o poder de autoridade perde o efeito. Eu quero deixar algumas orientações aqui, baseado na Bíblia. Estabeleça um propósito de colocar a sua empresa em ordem, a curto, médio ou longo prazo. Não sei se você vai gastar muito tempo, você precisa de mais tempo para isso, mas faça um propósito de colocar a sua empresa em ordem em relação à regularização dos impostos. Aí que está. É porque é isso que a Bíblia manda. Agora, o que Deus vai fazer através disso? Não sei. É o nível de obediência que pode levar a gente a uma dimensão de poder maior, de conquista maior. Eu não consigo fazer agora, então faz com o tempo. Se organiza e planeja, diz assim, até o ano que vem, eu quero organizar a minha empresa para eu poder fazer tudo aqui certinho, por dentro, para poder organizar e pagar os impostos direitinho. Essa é uma sugestão, orientação. Se o seu trabalho, segundo, te obriga a ser desonesto, comece a pensar na possibilidade de um novo emprego. Certo? Se o seu trabalho te obriga a ser desonesto, porque tem trabalho que eu vou te falar, viu? É o dia inteiro contando mentira. O dia inteiro contando mentira. Já trabalhou em algum lugar que você tem que contar mentira o dia inteiro? Contar mentira o dia inteiro. Ah, fala que eu não estou, não. Você fala, não aguento mais contar mentira, perdoa, meu pai.
dia inteiro contando mentira, fala preço diferente, fala que isso aí a gente pagou tanto. Bom, quem aguentar uma pressão dessa, eu acho bom você virar patrão, montar um negócio de pastel para você, para vender, talvez é melhor. Né? Pro iFood, né? Tem gente que se vira vendendo salgado em casa, churrasquinho, sei, tem coisa que é melhor. Mas você está trabalhando num lugar que você tem que contar mentira toda hora, quem é que aguenta um trem desse? É difícil. Se o seu líder espiritual traz um ensino ou uma conduta que viola os princípios bíblicos, procure outra igreja para você congregar. Está claro? Porque tem um monte de igreja, se tivesse só uma, tudo bem. Tem um monte de igreja, tem igreja de todo gosto. De A, B, C, D. Se você entende que esse líder espiritual é incoerente, o ensino dele é errado, a conduta dele é errada, está violando o princípio bíblico, procure outra igreja para congregar. A melhor coisa que a gente faz. Fazer o quê? Você vai ficar lá com medo de Deus? Não, eu tenho que ficar aqui que eu estou com medo de Deus. Não, não é isso. Se você ficar lá, você vai ter que obedecer. Se você ficar lá, você tem que honrar a pessoa que está lá e obedecer a pessoa. Agora, se você não quer obedecer, você vai procurar outra cobertura para você. Essa é a regra. Todas essas ações devem ser feitas com respeito e honra. Respeito e honra. Se você vai sair de uma igreja, porque você vê coisa errada na igreja, saia com respeito e com honra. Se vai sair do trabalho, saia com respeito e com honra. Se você vai falar com seu pai ou com a sua mãe, quando eles estão te induzindo a fazer coisa errada, você fala com respeito e com honra. Amém? Então, esse tema de hoje é um tema que nos leva a pensar os elementos que formam o relacionamento do cristão com as autoridades instituídas. Obediência à palavra de Deus, reconhecimento da soberania de Deus na organização da humanidade, lógico, tem que ter organização, por isso que tem autoridade instituída, a certeza das consequências quando nós quebramos o princípio, a disposição em se manter íntegro quando você quer ser justo e honesto, você não vai ter problema com isso, a consciência da própria identidade, quem você é e o que você deve fazer, a cooperação social. Isso nos leva à obediência às autoridades. Se nós conseguirmos nos alinhar com isso, com certeza teremos uma vida bem melhor. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar. Nós tivemos aqui um tema bem teórico, né? Mas faz parte da nossa maratona. A ordem generalizada, todos devem se sujeitar. A fonte de toda autoridade, não há autoridade que não venha de Deus. As consequências da violação, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra Deus. A indicação da conduta, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem. A prática de cooperação social, devemos pagar impostos. Honra quem tem honra, temor a quem temor, tributo a quem precisa de tributo. Às vezes nós nos vemos em situações de estar dentro de um contexto de muita coisa errada. A gente fica com medo de pecar. Mas nós temos aqui as nossas opções. Quando estivermos no contexto, a gente tem que obedecer. Quando esse contexto viola os princípios de Deus, nós temos que sair, temos que ir embora, tá? Porque não é o nosso dever. Quem muda as pessoas é Deus, e as pessoas vão tratar com Deus. O importante é que você faça a sua parte bem feita. Procure sempre um ambiente saudável para você estar, com pessoas honestas, trabalho honesto, e procure ser honesto com as suas coisas. Para de contar mentira. Isso vai te dar prosperidade, vai te abençoar bastante. Amém? Quero orar por esse momento. Deus, nós sabemos o quão complicado é esse tema. Quantas vezes nós temos medo de pecar, de se levantar contra autoridades instituídas. Nós
Mas nós sabemos que eles estão nessa posição por permissão sua. E quem trata com eles é o Senhor. Pai, nos ajuda a entender melhor isso. E quando estivermos, Senhor, devemos obedecer, devemos nos sujeitar. Se algo está violando a nossa consciência, nós temos a liberdade de deixar. Senhor, nos ajuda a compreender o princípio do pagamento de impostos. Essa é uma batalha muito grande para todos nós brasileiros. Sermos fiéis à sua palavra. Mas nós queremos fazer isso. Nos ajuda, nos dê um caminho certo, para que possamos organizar a nossa vida também nessa área. Se o Senhor ordena que nós paguemos impostos, Senhor, nos ajuda a sermos corretos com isso também. Nos ajuda a respeitar quem está sobre nós, a respeitar as leis sociais, as leis civis, as autoridades, os patrões, os líderes, Senhor, as pessoas que estão em posição de autoridade. Senhor Deus, nos ajuda a respeitar os governos. Senhor, que o nosso protesto seja um protesto honesto e cuidadoso, não para desonrar as pessoas, mas para cumprir a tua palavra. Capacita-nos, Pai, porque esse é mais um item da nossa metanoia, da nossa mudança de mente. Aprendemos a nos sujeitar às autoridades que foram instituídas pelo Senhor. Nos abençoe, nos guarde, cuide da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. É o que nós pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, tá? Antes de sair, cumprimenta seu irmão. Ele vai em paz. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo e o amor de Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje para sempre. Amém e amém. Vamos em paz, gente.